Cara, seja muito bem-vindo ao canal, meu nome é Thales e hoje é um vídeo onde eu vou te mostrar as melhores compras que a gente pode fazer aqui no Mercado Livre para a gente dar aquela levantada no nosso setup. Eu vou começar com essa indicação de compra que são estantes. Exatamente o que tem aqui atrás de mim são estantes que eu customizei, não fiz móvel planejado, mas foi muito planejado. Eu comprei essas estantes e o que eu falo é o seguinte, cara, vai da criatividade de cada um para montar o setup. Pode parecer que eu gastei horrores, cara, mas eu gastei muito pouco para montar todo o meu setup e eu fui comprando aos poucos. Então, se você tem muitos consoles, uma estante de livros você pode colocar consoles. A única coisa que eu fiz foi furar aqui no meio delas para que eu pudesse realmente passar os cabos. E aí, tá aí. Eu acho que está num excelente preço esse modelo com duas já, mas você pode também comprar modelos com três, da mesma forma que eu tenho hoje. No setup eu tenho com 3, você pode, cara, colocar consoles para caramba, enfeitar, deixar tudo bonitão. E também você pode utilizar outros formatos para deixar um design mais bonito. Eu acho que a criatividade é que manda na hora de você montar o teu setup. Então você pode utilizar coisas assim que a gente nem imagina. Lembrando, todos os links estão na descrição desse vídeo. Talvez eu faça uma aba na Mega Planilha, ainda estou em dúvida, mas olha só que interessante. Eu vi um setup de um membro no canal que ele fez com essas banquetas aqui, né? Essa sapateira multiuso que você coloca em hall de entrada. Ele colocou essas sapateiras uma ao lado da outra e apoiou a televisão em cima e tudo mais e ficou muito legal. Ele utilizou 3, então ele colocou uma, fez assim, uma, a outra e uma em cima e ele colocou uma televisão de tubo aqui. Ficou muito legal. Por isso que eu digo, cara, tem muito produto interessante que às vezes tem uma outra finalidade que a gente pode adaptar para o nosso uso. Porque realmente fazer marcenaria para que você coloque todos os teus consoles assim, fica muito caro. Mas já existem muitas coisas prontas que você pode simplesmente adaptar. Por isso que eu falo, a criatividade aqui é sensacional. Principalmente se você quiser montar um setup mais minimalista em um canto, você mora em apartamento, algo nesse sentido eu acho que funciona muito bem. Bom, e agora, pensando em armazenamento, eu sempre indicava a compra desses cartões da Lexar no AliExpress, porém no Mercado Livre está com um preço mais barato do que no AliExpress. E essa não é uma marca que a gente tem conhecimento de pirataria, enfim, não é tão famosa como uma SanDisk, alguma coisa do tipo, a Samsung da vida. Então é uma marca que geralmente tem boas referências e vendeu bastante desse produto. E eu olhando aqui embaixo os comentários, muitos comentários positivos, todo mundo falando bem. Eu comprei um desse que eu estava querendo, um de 256, e 256 por conta das taxações menores vale a pena às vezes você comprar no AliExpress, 64, 32, 128, 256 já vale a pena você ir no Mercado Livre. Eu comprei um desses, estou esperando chegar para ver se realmente o produto é bom. E pensando em armazenamento, um Barracuda de 2 terabytes é a melhor coisa que você pode colocar no teu Xbox clássico, no teu PlayStation 2 e por que não no teu PC. Eu tenho um desse no PC, estou comprando um pouco mais, né? Essas aí são upgrades futuros que eu vou dar aqui no setup, que eu estou fazendo um servidor de arquivos aqui para mim. Tenho o computador já e agora eu quero comprar alguns terabytes aí de armazenamento. Eu estou mirando nesse aqui para começar, para brincar, para ver qual é que é, né, nessa parte de armazenamento, porque realmente o preço dessa opção está muito interessante. E aí, se eu me interessar, gostar, ver que eu estou utilizando o servidor, eu vou ampliar. Se não, eu consigo colocar ele em algum outro console. Isso que é a parte boa desse produto aqui. Você consegue utilizá-lo tanto no seu computador, no seu desktop, você consegue colocar no servidor, você consegue colocar nos seus consoles. E cara, vamos falar a verdade, eu tenho 2 terabytes no PlayStation 2, eu não consegui lotar. Reza a lenda que 2 terabytes no Xbox clássico você consegue colocar toda a biblioteca de jogos americanos. E pensando no setup, como vocês sabem, eu reformei o meu setup, né? Vai ter vídeo no canal mostrando a reforma, tudo bonitinho. Tô gravando tudo, esperando as últimas compras chegar, as últimas coisas para colocar. Tem vídeo que eu fiz de make-off já para os membros, mostrando um pouco mais de como ficou. E uma coisa interessante são esses painéis acústicos, importante, com essa densidade aqui. Painéis acústicos, eles não, nesse caso, eles não servem para isolar o som, mas eles ajudam. Mas isso é mais para que você tenha um tratamento acústico dentro do teu setup, para que não vaze tanto áudio.
E, cara, ele suga realmente todo o eco que vai ter. Às vezes você tem um cômodo pequeno, tá tendo problema de eco. Às vezes você ouve uma música, o som embola. Cara, esses painéis acústicos melhoram muito a acústica do teu setup, a acústica aí do teu espaço. Eu recomendo muito, mas eu recomendo de 64 para cima. Quanto mais pesado for, mais ele absorve a reverberação do som. Então, sabe aquela sensação quando você entra na sala de cinema, que você fala e você vê que a tua voz não ecoa? Você sente uma pressão? Essa é a função desses painéis. Claro que para ter essa mesma sensação de uma sala de cinema, você precisa ter mais. Mas um painel desse, 2 painéis desse, você colocar ali nas paredes já ajuda muito, cara. Muito melhor que essas espumas. Mas eu deixei essas espumas porque elas são um custo-benefício. A função dessas espumas não é absorver o som, é simplesmente diminuir eco. Se você está com muito eco e quer economizar, isso aqui vai diminuir eco. Ela não tem essa capacidade de absorver, porque ela não é densa. Mas aquelas outras espumas, casca de ovo ou espuma fininha, não vale a pena. Essa é a única que vale a pena por conta dessa difusão aqui, que o som bate e aí ele espalha de formas diferentes e não dá aquela sensação de eco e reverberação. Você não precisa fazer isso no teu escritório, no teu quarto, de forma alguma. Apenas algumas dessas placas aqui já é suficiente, porque você não quer matar 100%, você não está fazendo um estúdio, você está pelo menos minimizando o eco. Eu fiz um experimento e eu coloquei 2 placas dessa, branca, no teto do banheiro e já diminuiu o eco dentro do banheiro absurdamente, cara. Então são coisas que vale a pena, coisas de outras placas não funcionam. Eu acho que tem uma estética legal, no teto fica imperceptível e olha que curiosidade, né? Eu utilizei no banheiro. Pensando no setup, eu vou te dar uma opção de microfone que está muito barato na minha opinião, que é o Wave 1 da Elgato. Eu utilizo um Wave, eu utilizo o Wave 3, ele custa o dobro do valor, então por isso que eu não acho que está valendo tanto a pena o Wave 3, apesar de eu ter o Wave 3 e ser apaixonado por esse microfone. Mas cara, menos de R$500 num produto da Elgato e um microfone condensador é fantástico. Eu sou apaixonado nesse microfone, ele funciona pelo USB e eu acho que a principal upgrade que eu dei no meu canal foi comprar um microfone bom da Elgato e depois disso eu acabei percebendo que você fazer já uma compra assertiva, seja de um microfone, seja de uma placa de captura, isso já garante uma qualidade muito boa por muito tempo. Isso aqui eu nunca mais vou trocar. Esse microfone aqui eu não tenho por que trocar, eu acho o som dele fantástico. E também a minha placa de captura hoje, que eu tenho no canal para fazer as capturas, é essa Elgato HD60X, dessa forma aqui, que eu coloco ela ali, ela grava em 1080p 60 com HDR. Se você não gravar com HDR, você consegue gravar a 4K 30. Então ela vai até 4K 30. As gameplays que vocês veem aqui no canal, eu gravo em 2K 60. Então todas as gameplays, as lives que vocês assistem comigo jogando, tá sendo todas gravadas em 2K 60 com essa placa de captura. Eu acho ela fantástica. É o Elgato. Ela foi feita para quem produz conteúdo, quem quer algo a mais em qualidade. Ela custa mais caro que as outras? Custa mais caro que as outras, mas ela entrega qualidade. Nunca travou, zero delay. Pra vocês terem uma noção, eu jogo olhando a tela do OBS. Fica aqui na televisão passando o jogo, até para eu ter um retorno de áudio e tudo mais, mas eu estou jogando olhando a tela do OBS e não percebo delay. E olha a cascata de coisas para acrescentar dele. Então, por isso, eu recomendo muito essa placa de captura. Mas, Thales, só tem essas opções caras para indicar? Não, tem opções mais baratas. Esse, na minha opinião, é o melhor microfone na faixa aí de até uns R$300. Esse microfone da Fifine ou Fifine AM8. Eu gosto muito desse microfone. Se eu não me engano, é o microfone que o Fred usa. Vou até perguntar para ele depois nas lives e tudo mais. É um microfone muito bom, realmente. Era a minha opção de compra. Eu estava vendo de comprar esse microfone, pensando na época. Eu falei, não, já vou chutar o pau, já vou lá ele e já vou pegar um microfone já mais premium, já com uma coisa assim. Eu não vou comprar mais nenhum. Foi isso que eu pensei, por isso que eu peguei o Elgato. Mas quem não pode comprar um microfone
desses e quer ainda assim uma excelente qualidade, de todos os que eu pude ter a oportunidade de testar, o AM8 é realmente um microfone muito bom. E uma placa de captura que eu utilizo até hoje no setup é essa placa de captura 4K. Ela recebe 4K, porém ela não grava 4K. Isso é importante ser mencionado. Ela recebe 4K, porém ela grava em 1080p. Mas, vamos falar a verdade, para a maioria das coisas que a gente está utilizando, a gente não precisa de 1080p. Mas o interessante dela é que ela funciona muito bem, não tem delay. Antes de eu ter a placa da Elgato, eu utilizava essa placa e olha, R$100, cara. E esquece isso aqui, isso aqui não é o valor dela. O valor dela é isso aqui, 100, 110, 120, mais ou menos, no máximo. E eu utilizei ela por muito tempo. As gameplays aí de 1 ano e meio, 2 anos para trás no canal são todas feitas com essa placa de captura. E por que eu digo que ela está no meu setup até hoje? Porque eu utilizo ela para vencer o HDCP do PlayStation 3. É essa placa de captura que eu utilizo. O que eu faço? Tá vendo que ela tem uma entrada USB? Aqui, ó. Eu energizo ela com uma fonte de celular, a parte do USB 3, minto, com a entrada USB, a saída USB ou entrada USB do PlayStation 3, eu pego o cabo USB, interligo aqui somente para ela ligar, porque eu não vou gravar. E aí eu faço o bypass. Ela faz bypass em 4K. Então entra aqui, por exemplo, ó, entra aqui, ó, input, entra o cabo HDMI que sai do PlayStation 3 e aí sai aqui e vai para a placa de captura. Essa placa de captura, ela é uma chinesa, ela não tem essa proteção contra HDCP, já uma Elgato tem. Então eu utilizo essa placa para vencer esse HDCP e como é o bypass, não tem input lag nenhum. E aí eu coloco o meu PlayStation 3 no meu RetroTink, do RetroTink vem para a minha Elgato fazer a captura e aí eu jogo com vocês no canal. Por isso que eu falo que eu utilizo ela até hoje. Eu acho que essa aqui é uma das compras mais assertivas antes de você passar para um próximo nível. Você vê aqui, cara, a diferença é muito grande. Muito grande mesmo. E essa aqui me serviu por muitos e muitos anos. Eu tinha ela aqui já de uns 4, 5 anos eu já tenho essa placa de captura, porque antes mesmo de eu ter canal eu já gostava de gravar umas gameplays, algumas coisas épicas que eu achava que eu fazia nos jogos. Eu sempre gravei com essa placa de captura aqui. Pensando em som, eu acho que esse aqui é um monitor, eu utilizo monitores da Edifier aqui. Esses são os meus monitores do computador. Eu acho que, eu sou músico e eu gosto muito de qualidade de som. Então, até por isso que eu pensei em acústica, para melhorar a qualidade de som. Tudo que você pode fazer antes de trocar o teu equipamento, seja de uma câmera, seja de som, eu acho que vale a pena. Então, às vezes você mudar um pouco o teu setup, colocar acústica, às vezes você trocar a iluminação antes de trocar uma câmera, são coisas que você vai ampliando e quando chega a hora você já consegue extrair muito mais qualidade. E eu gosto muito dos monitores de áudio da Edifier. Esse aqui, na minha opinião, é o que casa perfeito com um computador 24 watts, eu acho que é uma escolha muito interessante e no preço eu acho que está valendo muito a pena. E esse aqui é o meu monitor de áudio que eu utilizo hoje no PC. Eu utilizo esse Edifier R1700, som incrível, qualidade incrível, não tenho o que te falar. Só que ele é muito para um PC. Apesar de eu utilizar no PC, ele é muito para um PC. Então você consegue utilizar ele no PC para você jogar na sua televisão. Esse aqui seria o monitor de áudio mais interessante, seja para você utilizar no PC mesmo ou utilizar para você jogar na sua casa. São monitores de áudio de extrema qualidade, com muito grave, e como ele tem a difusão do grave, que é essa parte aqui frontal, ele tem uma pressão de grave muito interessante, apesar do tamanho da caixa. Se você tiver espaço na mesa do seu computador, vai ficar bem legal. Esses são aqui os monitores de áudio que eu recomendo, mas se você quer dar um novo passo no teu setup e você quer realmente construir algo realmente de áudio, essas são as caixas que eu te recomendo. Essas são as caixas que eu tenho aqui no meu setup. O preço está muito bom. Foi o preço que eu paguei isso há 1 ano atrás, mais ou menos. E assim, cara, eu sou apaixonado por áudio. Essas caixas são muito grandes. Elas levam realmente uma festa.
É claro que isso vai depender do teu amplificador, eu vou chegar na parte de amplificador, mas essas caixas são maravilhosas. Era um sonho meu comprar essas caixas de som, montar um home theater. Eu montei um sistema 2.1 porque para os consoles não faz muito diferença você ter um 5.1. Antigamente eu tinha um 5.1 aqui no escritório e eu troquei por esse 2.1. Eu acho que a troca foi muito mais que satisfatória. Eu utilizo para ouvir música. Não tem como ouvir nesse espaço no som no máximo, não tem como ouvir. É incômodo, chega a incomodar os ouvidos mesmo, é ensurdecedor. São caixas de muita potência e extrema qualidade. Esse difusor aqui traz uma parada para agudo que é fantástico. Se você quer dar um novo nível no seu setup e começar a entrar nessa parte de som mais interessante, eu recomendo essas caixas. Essas são, olha que coisa doida, cara. Eu sei que o preço é caro, mas elas são o menor custo-benefício, sabe assim? Tipo assim, é a porta de entrada para um sistema de qualidade sonora mais robusto. Essas caixas são as de entrada. Olha que coisa doida. A gente tem caixas muito mais caras. Tem caixas da Genelec que são de fidelidade absurda, mas cada vez vão ficando mais caras. Existem outras linhas da JBL também que você vai encontrar uma qualidade um pouco acima, mas essa aqui já é uma parada assim surreal. E para acompanhar ela, você precisa ter um subwoofer. É um sistema 2.1. É o subwoofer que eu tenho aqui. Também muito interessante. Eu não consigo utilizar ele nesse escritório nem na metade do volume dele. Ele fica 30% de volume, bate muito bem, tem graves bem fortes mesmo. Produto muito interessante. Como é que a gente vai tocar? Tem duas opções. Você pode tocar ele com esse amplificador aqui, Bluetooth, você vai poder colocar ali para você ouvir música. E ele tem aqui duas saídas de speakers, que é ali as caixas, né? E uma saída passiva, que é essa aqui, de subwoofer. E você vai colocar um cabinho RCA para você poder ouvir música. Se você quer colocar na sua televisão, eu já recomendo você pegar um igual ao meu. Tem mais potência. Você vê que aqui tem 200 watts, mas não é por canal, provavelmente é 100 watts por canal. E aqui a gente já tem 150 watts por canal. É esse aqui o que eu utilizo. É exatamente esse aqui. O preço está interessante no Brasil, mas você pode também querer comprar ele no AliExpress. A gente tem aqui a opção dele também no AliExpress, já com fonte, mas eu acredito que pagando os impostos, tudo mais, fica mais interessante comprar aqui no Brasil. E você vai poder casar perfeitamente com as tuas caixas. Se você casar com aquelas caixas de 8 ohms, você não vai ter 150 watts, você vai ter 120 watts em 8 ohms. Tem uma tabelinha para você saber a potência máxima do teu produto, mas esse aqui eu recomendo. E ele tem entrada óptica, então você pode ligar na sua televisão através de uma entrada óptica. E é assim que eu utilizo aqui. Eu coloco um cabo óptico na televisão e um cabo óptico também nesse receiverzinho. Eu tenho a qualidade de som fantástica. Vamos ver se aqui tem alguma foto dele. A parte traseira aqui, Tá vendo aqui a entrada óptica? Ele tem também a entrada RCA, coaxial e também por USB. É muito completo. Você pode ligar o teu PC, você pode ligar seu celular via Bluetooth, você pode ligar na sua televisão através de entrada óptica. E aqui você tem a saída para um subwoofer ativo e também as duas saídas frontais ali, que são das caixas de som. Isso aqui é o meu setup de áudio completo, tanto do PC como também dos consoles, mostrando para vocês. E se você quer comprar uma GBS Control, tá na hora de você trazer upscalers aí no seu setup. Eu recomendo a GBS Control, na minha opinião, é o menor custo-benefício, é o melhor custo-benefício que você tem aí para ter já uma boa qualidade. Porém, no Brasil, eu acho esse valor salgado. Eu daria oportunidade. Não sei se você está vendo esse vídeo do Mercado Livre porque você tem receio de comprar no AliExpress, mas no caso de GBS Control, eu acho mais interessante você ir para o AliExpress, porque no final das contas, você vai pagar mais ou menos R$800, porque você tem aqui o imposto sobre esse valor, você tem também a parte do frete e isso somado dobra mais ou menos o valor. É um pouco mais que dobra, né? Porque tem o frete, tudo mais, vai para mais ou menos uns R$800 contra R$1.200, vamos dizer assim. Mas claro, aqui já está no Brasil, você já está aqui, né? Você tem às vezes uma proteção a mais com o Mercado Livre, mas eu pessoalmente arriscaria comprar esse tipo de produto no AliExpress. E
uma coisa que eu estou pensando em comprar, é um upgrade futuro que eu já estou olhando os preços. Eu achei o preço interessante e gostaria de saber a opinião de vocês, que é o PlayStation 5 Slim. R$3.000, eu tenho visto... Geralmente é nessa faixa mesmo que eu tenho visto, a 3.500 e tudo mais. Achei que caiu uns 10% de desconto, não achei que deu muita coisa. E eu estou de olho nele, mas o que eu achei mais interessante é essa opção aqui, que até pouco tempo atrás eu estava vendo ela a 3.800, que é o PlayStation 2, o PlayStation 5 com CD. Pô, nós somos colecionadores, eu quero ter alguns CDzinhos aqui, eu estou pensando em pegar essa opção aqui, já fica para vocês também de indicação. Da mesma forma, aonde que a gente vai rodar esses jogos todos, toda a nossa coleção? Eu tenho uma televisão, na verdade eu tenho duas televisões da TCL, uma que está aqui no setup aqui no canal, é uma TCL de 50 polegadas desse modelo. Eu acho muito interessante. Não sei se é esse modelo exatamente, né? Porque os modelos mudam a cada ano, provavelmente é dessa linha, mas um modelo mais antigo, né? Eu gosto muito dela, a minha é de 50 polegadas, eu tenho uma TCL mais moderna, eu acho que é NanoCell, sei lá como é que chama ela. Não, NanoCell é da Mini LED, a NanoCell é da LG. Eu tenho uma Mini LED lá na sala de 65 polegadas, eu sou apaixonado por essa televisão. O sistema operacional dela com o Google é muito bom. Eu tenho Samsung também, mas nem compara. O sistema operacional da TCL é muito melhor que o da Samsung. E para te falar a verdade, painel, não vi diferença nenhuma. Tenho o meu do quarto é Neo QLED, eu acho que vale a pena. O preço é muito menor. Geralmente tipo assim, essa mesma TV está custando 3.200 da TCL, a da Samsung está custando 4. É uns R$800 de diferença, eu acho que vale muito mais a pena. E de TCL estou gostando muito da televisão, tanto que eu tenho duas, né? Eu comprei uma TCL mais simples, eu falei, bom, agora eu vou comprar uma Samsung melhor. Aí eu comprei a Neo QLED, aí depois eu vi o sistema operacional da TCL e falei, não, vou voltar para a TCL e gostei muito mais da TCL agora. Bom, e essa fica a minha indicação de compra. Mas Thales, eu uso PC, não tem problema. Esse aqui é um monitor gamer que eu achei bem interessante pelo preço, é Full HD, mas eu achei muito interessante nesse valor aqui. Eu acho que é um bom valor para um monitor de 27 polegadas. Eu lembro que quando eu comprei o meu, paguei bem mais caro que isso, e ele tem especificações parecidas, né? Tanto de polegada, quanto também de quantidade de hertz e tempo de resposta. Eu paguei na época R$1.500, agora estou vendo por R$900 na mesma polegada. Não é a mesma marca, o meu é Acer, mas ainda assim é um monitor muito bom. Então fica a minha recomendação. Mas Thales, eu quero um 4K. Eu estou namorando um monitor desse, que eu queria dar o upgrade para 4K também aqui no meu monitor e utilizar esse monitor que vocês não estão vendo, né? Que eu estou vendo como segundo monitor, até para o chat, trabalho e tudo mais. É uma coisa que eu quero ver nesse ano de 2026, ou talvez agora na Black Friday. Eu gostei muito do valor desse LG. Não sei como é que ele é para jogos, eu gostaria de ver algumas reviews, mas achei interessante que ele tem HDR10 e também esse DCI de qualidade, né, de fidelidade 90%, achei muito bom, e 4K. Então fica essas opções de compra para vocês, as melhores compras, que são coisas que eu vivi no meu setup, muitas delas eu uso e algumas delas são coisas que eu quero comprar daqui para frente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, lembrando, todos os links estão na descrição. Eu vou ficando por aqui. Forte abraço a todos.